colegas. Me sinalizem, tá? Se estiver travado. E aí, pessoal, vocês poderiam estar lá, mas não, vocês estão aqui dispostos a aprender comigo. Então, sejam muito bem-vindos. Desejo, assim, todo o sucesso do mundo para vocês que vão se dedicar a estar comigo aqui por 30 minutos. Inclusive, essa aula vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar aqui salva no Insta. Mas, se você tem a oportunidade de assistir comigo aqui agora, deixa eu mostrar minha carona aqui. Fica comigo, sabe por quê? Se você deixar para você assistir depois, você sabe que você não vai colocar isso como prioridade, não é verdade? Então, se tem a oportunidade de assistir comigo agora, são 30 minutinhos só. Aproveita e fica comigo aqui, tá bom? Que tem conteúdo muito interessante para vocês. Então, vamos lá. Vou começar. Ah, outra coisa. Tá vendo esse foguetinho aí, gente? Tá aqui, ó, embaixo. Aqui. Envia para sua amiga micropigmentadora que precisa assistir essa live, que precisa aprender emoção. A gente precisa ter mais parcerias, né? Às vezes eu falo muito isso aqui. Nem todo mundo é nosso concorrente, tá? Às vezes ele pode ser seu parceiro, seu amigo. E você mandando esse foguetinho, você me ajuda muito na divulgação do conteúdo. Inclusive eu tô esquecendo aqui de mandar nos grupos. Um minutinho. Para eu mandar as mensagens aqui pro pessoal do grupo. Aproveita esse minutinho, gente, envia aí para nós. Gente, já mandaram, gracinha. Já mandaram aqui minha equipe maravilhosa. Aproveita e vai encaminhando aí pro pessoal, tá, gente? Vendas laser. Caminhar. E Elite. Prontinho. Agora sim podemos começar. Vamos lá então, gente. Então essa é a nossa quarta aula dos Segredos do NDIAG. Para quem está chegando agora, toda quarta-feira às 19 horas tem aula sobre laser. Não necessariamente a remoção de tatuagem, porque a gente está abordando aqui vários protocolos, tá? Sobre o tema. E como eu vou até falar aqui para vocês, o laser NDIAG faz vários protocolos. Mas o tema escolhido de hoje, pelos stories, e na verdade eu mandei em 2 grupos, né? Um grupo, o tema que ganhou foi melasma, então vai ser o tema da aula da semana que vem. E no outro grupo foi remoção de tatuagem. E nos stories também foi remoção de tatuagem, então eu decidi fazer esse tema aqui hoje. Inclusive, fiquei até surpresa pela escolha do tema. Toda quarta-feira, então, temos aula aqui com conteúdo riquíssimo, conteúdo dos cursos, tá, gente? O conteúdo que eu entrego aqui nas aulas. Deixa eu me apresentar, porque eu sei que muita gente não me conhece, tá chegando muito seguidor novo. Então, prazer, gente, eu sou Scarlett, 33 anos, sou mãe, sou empresária. Hoje estou à frente da U Academy, né? Que é a nossa escola de lasers terapeutas. Como formação, eu sou engenheira de produção, sou técnica em química, sou técnica em moda. Estou estudando agora biomedicina para poder ampliar os protocolos que eu vou poder oferecer, né, para os meus clientes e também os protocolos que eu vou ensinar para vocês na escola. Já trabalho com laser há 5 anos. Na didática, na área dos cursos, já há 4 anos. Vai fazer 5 anos e vai fazer 4 anos, né? E hoje eu estou à frente aí da Ohara Academy, que foi um sonho de poder compartilhar tudo que eu sei, mundo afora, né? Hoje a gente tem aí mais de 500 alunos formados em remoção de tatuagem, que foi o nosso curso Expert Laser Removal. E temos também vários alunos já formados que se matricularam, né, na assinatura. E temos também alunos do online e do presencial. Ao todo, juntando aí com os cursos de extensão de cílios, né, que eu ministrava alguns anos atrás, somos mais de 1.000 alunos já, gente. Mais de 1.500 alunos, né? Porque na formação do curso de extensão de cílios foram 1.000 alunos. Então, graças a Deus, temos uma trajetória muito bonita aí na área de ensino. E vamos começar só lembrando que eu não estou acompanhando a live aqui pelo Instagram e eu estou sozinha. Então, eu vou deixar para responder as dúvidas quando eu finalizar, tá? Porque eu tenho muito conteúdo hoje para compartilhar com vocês. Tá bom? Então, pode mandar as dúvidas. Se de preferência, mande no final da aula,
porque eu vou conseguir acompanhar melhor. Mas se não, pode ir mandando que eu vou respondendo, tá? Quando eu finalizar o que eu tenho para passar para vocês. Então, como hoje o tema é remoção de tatuagem, eu quero explicar para vocês, primeiramente, o que é tatuagem. Qual que é o significado segundo o nosso dicionário? Olha só. É a arte de gravar na pele, por meio de pigmentos coloridos, ícones que simbolizam força da natureza, doutrinas, qualquer marca ou desenho feito por esse processo. Isso é um dos significados. Por que eu começo falando sobre isso? Porque quando a gente fala de micropigmentação, nós estamos falando de tatuagem também, tá? Só que são tatuagens que são implantadas mais superficial na pele, mas também são tatuagens. Porém, a gente denomina, né, hoje em dia, atualmente, como micropigmentação. Mas quando eu estiver falando do tema tatuagem, eu estou me referindo à micropigmentação também, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas imagens, né, de uma microcapilar, labial, da própria tatuagem, de micro de sobrancelha, tudo isso é tatuagem, tá bom? Aqui eu trago uma curiosidade, que são duas tatuagens diferentes, que a gente não fala muito, mas que existem, que são as tatuagens médicas, onde as pessoas tatuam na pele alergias que elas podem ter. Então, por exemplo, nesse caso aqui, essa pessoa tatuou que ela é hipertensa, que ela é alérgica ao AS, ao sulfaz, ao Plasil, a codeína e dentre outros aqui medicamentos. Porque se caso ela passa mal, ela fica sem consciência, por exemplo, no hospital, os enfermeiros e os médicos vão entender que ela é alérgica a todos esses medicamentos e que também ela é hipertensa. É bem interessante, né, esse tipo de tatuagem. E a outra foto é uma tatuagem de asfalto. Isso acontece quando a pessoa sofre um acidente. Pensa aí num motoqueiro. Aqui na minha cidade, gente do céu, os motoqueiros aqui, eles são terríveis. Eles andam assim, ó, a 1000 por hora. E aí é muito comum os motoqueiros se acidentarem, esfolar no asfalto e esse resíduo de asfalto penetrar na pele e não conseguir sair pelo processo de cicatrização. Então a gente chama essa tatuagem de asfalto, tá? Com resíduos de asfalto. E o nosso laser, pela graça de Deus, ele consegue remover esse pigmento também, desde que, né, esses grânulos de asfalto, desde que eles não estejam muito grandes, tá? Se estiver muito grande, o laser não vai conseguir, mas se estiver pequeno, ele vai conseguir. Então, resumindo, todos esses exemplos são tatuagens que a gente consegue tratar com laser ND-YAG. E agora, rapidamente, eu quero explicar para vocês o que é o laser ND-YAG, né, gente? Que é essa ferramenta, esse dispositivo que nós vamos utilizar para poder fazer o protocolo, na maioria das vezes. Porque existem outros protocolos não tão seguros para remoção de tatuagem, mas aqui a gente vai falar sobre o laser, tá? O laser, então, ele é um dispositivo que ele trabalha a amplificação da luz por meio de radiação. Então, quando a gente fala de ND-YAG, a gente está falando do meio ativo do laser, que é um cristalzinho de ítrio, alumínio e granada. Esses três elementos, eles formam ali um cristal que vai trabalhar uma radiação. Então, a luz ela é amplificada devido a essa radiação. Então, a palavra laser é esse acrônimo em inglês, né, que é Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que é a luz amplificada por emissão estimulada de radiação. E esse laser, pessoal, ele vai emitir uma luz, a luz laser, que vai atingir um alvo. Esse alvo, no caso da remoção de tatuagem, é o próprio pigmento implantado, né? Que é o pigmento, pode ser orgânico, pode ser inorgânico. A gente chama esse alvo de cromóforo. O cromóforo, na verdade, ele é o alvo que a luz laser deseja atingir, mas olha só que interessante. O cromóforo, no caso da remoção de tatuagem, é o pigmento. Mas quando a gente está falando de outros tratamentos, deixa eu passar aqui. Quando a gente está falando de outros tratamentos, existem outros cromóforos, como, por exemplo, quando a gente vai tratar melasma. A gente tem aqui um cromóforo, que é o nosso alvo, que é a melanina. E aí, a gente, nesse caso,
A gente está falando de um cromóforo endógeno, perdão. É um cromóforo endógeno, que é um cromóforo do nosso organismo, tá? Mas quando a gente está falando de uma remoção de uma micropigmentação, a gente está falando de um cromóforo, que no caso não é melanina, é o pigmento, que é um cromóforo exógeno, que é aquele pigmento que foi implantado na pele. Então, voltando aqui a gente está falando de física, tá, gente? É um pouco chato? É chato, mas é necessário. Como eu disse para vocês, remoção de tatuagem é física, química e biologia, ok? Então, pessoal, o cromóforo é o alvo que a luz laser vai atingir. E no caso da remoção, o alvo é o próprio pigmento, tá? Essa luz do laser, ela vai sair do laser e vai se direcionar o cromóforo até atingi-lo. Pensa na setinha que tá aqui, ó, nesse desenho. Você manda a seta e ela vai até o alvo. Assim é a luz laser, quando você dispara a sua máquina, tá? E como eu disse para vocês, existem cromóforos que são endógenos, cromóforos exógenos. E devido a isso, pelo fato do laser Nd:YAG de pulso ultra curto, ele ser um laser pigmentar, ele vai ter vários cromóforos que têm afinidade, de acordo com cada comprimento de onda ou com cada ponteira que você escolher no seu laser, né? Então, ele é um laser que vai fazer protocolos de clareamento íntimo, onde o cromóforo ali é a melanina. Quando a gente fala de hiperpigmentação, nós estamos falando de excesso de melanina, né? Então, ele vai tratar essa melanina, ele vai tratar a melanina do melasma, vai tratar a melanina da melanose, ele vai tratar a melanina da hiperpigmentação de uma cicatriz, por exemplo, muito comum em cesárea, vai tratar o cromóforo exógeno, né, da micropigmentação ou da tatuagem, o cromóforo endógeno melanina também da melanose solar, vai tratar a onicomicose, que são fungos. Então, todos esses tratamentos, esse tipo de laser vai conseguir fazer, vai conseguir fornecer, né, todos esses protocolos, porque ele é um laser pigmentar. A gente fala que é um laser de remoção de tatuagem, falamos, mas ele não é um laser de remoção de tatuagem, ele é um laser que trata pigmentos, exógenos e endógenos. Dúvidas? Até o momento? A gente precisa, pessoal, falar um pouquinho sobre essa questão da física para vocês entenderem o funcionamento do laser. Daqui a pouco tudo vai fazer sentido, tá? Então eu vou trazer aqui uma didática, eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples para que vocês entendam como é que o laser vai remover uma tatuagem, né? Então, pessoal, nós já entendemos que o laser ele vai emitir uma luz e que essa luz vai atingir quem? O cromóforo. E que esse cromóforo pode ser um pigmento de tatuagem ou uma melanina, por exemplo, ok? Só que, para essa luz chegar até o cromóforo, chegar até o alvo, essa luz precisa percorrer um caminho. Entende? Antes de eu passar esse slide, deixa eu pular. Vou mostrar aqui, ó. Olha só que lindo dessa estrada. Aqui nós temos um caminho. Deixa eu interagir com vocês. Vocês são de qual estado? Cidade e estado? Me contem. Eu sou aqui de Minas. Contem-me de onde vocês são. Sabe por que eu tô perguntando? Aqui pra mim tá com delay, daqui a pouco chega os comentários. Mas vamos imaginar que tem alguém aí de vocês que ela é de São Paulo, por exemplo. Para eu sair de Minas, vamos imaginar que a gente marcou um encontro. Goiânia, Carol. Olinda, Pernambuco, Brasília. Ai, gente, que lindas. Pará. Minas também. Ok, vou escolher aqui o primeiro, da Carol, Goiânia. Olha só, vamos imaginar que eu e a Carol, nós marcamos um café, viu, Carol? Em Goiânia. Eu amo Goiânia, inclusive. Eu acho os goianos muito parecidos com os mineiros, né? Vamos imaginar que eu e a Carol marcamos um café. E eu vou sair aqui da minha cidade de Minas, vou de carro até a Carol.
Para eu chegar até a Carol, que é o meu alvo, eu preciso percorrer algumas estradas, eu preciso percorrer um trajeto, um caminho, ok? Assim é a luz do laser. Para que a luz do laser saia do laser e chegue num cromóforo, ela precisa percorrer um caminho também. Por isso que eu coloquei a foto da estrada. E aí a gente vai imaginar que o laser ele tem alvos diferentes. Concordam? Nem sempre é o pigmento. Ou, vamos imaginar que é o pigmento, mas a gente tem pigmento de várias cores. Então a gente tem o pigmento preto, o pigmento laranja, o pigmento vermelho, né? Então, a luz laser, pessoal, vai percorrer um caminho até chegar no alvo dela. No próximo slide, eu coloquei 3 estradas. Escolham para mim, 1, 2 ou 3. Comenta aí, 1, 2 ou 3. Qual dessas vocês acharam mais bonito? Eu amo café, Carol, sou mineira, né? Queijo e café. Muriaé, essa aqui é minha conterrânea mineira, Dayana. A Bia escolheu a estrada número 1, a Carol escolheu o número 2, ok. Número 2, Dayana. Olha só, cada estrada aqui tem um alvo que ela deseja atingir. Vamos imaginar que a estrada 1 vai para Goiânia, a estrada 2 para Brasília, a estrada 3 vai para o Pará, enfim. A gente vai, deixa eu mudar para vocês entenderem. Ok. Cada estrada aqui, nesse caso, representa um comprimento de onda do laser. Cada estrada aqui vai representar uma ponteira, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Por quê? Cada cromóforo tem um caminho que essa luz vai ter que percorrer para chegar nele. Deixa eu voltar aqui. Tô me perdendo nos slides, né, gente? Tá confuso? Por quê? Volta aqui nos cromóforos. O cromóforo, gente, ele é o alvo que o laser deseja atingir, mas ele tem um comprimento de onda específico que ele absorve. Então, se a gente volta para o slide das estradas, o que eu quero dizer com isso? Que cada caminho ele deseja atingir um alvo. Quando a gente traz isso para o laser, a gente vai imaginar que essa estrada 1 é o comprimento de onda de 532 nanômetros. E toda a energia que caminha por essa estrada, por esse comprimento, por essa onda, vai atingir os alvos de cores vermelho, amarelo e laranja. Entenderam? O caminho 2 ele está representando a 1064. Eu coloquei azul ali, gente, deixa eu ver. 1320. O caminho 2 está representando a ponteira de 1064. Então, toda luz que sair por aquela ponteira, que vai estar modulando ali o caminho, ela vai atingir cromóforos com cores preto, marrom, geralmente essas cores, o preto e o marrom. Aqui o marrom ele está representando melanina, tá? E o preto está representando o preto da tatuagem mesmo, ok? A 1320, que já é um outro comprimento de onda, ele também vai levar essa luz até um alvo, que seria o pigmento preto, o pigmento marrom, que está representando melanina, e um outro cromóforo que existe na nossa pele, que é a água. Então, a 1320 também tem afinidade com água que está na nossa pele, por isso que a gente usa esse comprimento de onda para fazer peeling black pill, porque esse comprimento ele vai ter afinidade com a água que está aqui na nossa epiderme e vai resultar num efeito fototérmico que vai trazer benefícios maravilhosos para a nossa pele, ok? Então aqui, para vocês entenderem que cada ponteira está representando um comprimento, uma estrada, que são os comprimentos de onda, né? Deixa eu voltar aqui. Então, cada ponteira vai ter afinidade com uma cor ou com um cromóforo, seja melanina, seja água, entendem? Acho que ficou fácil de entender assim, né, gente? Porque a luz, resumindo, ela vai ter que percorrer essa onda, que a gente chama de onda eletromagnética, até ela atingir o alvo. Ela não sai aleatoriamente da luz laser. Por isso que a gente tem que trocar as ponteiras de acordo com o tratamento que a gente está fazendo. Tá?
Então aqui eu tenho a foto do espectro eletromagnético só para representar para vocês que existem diferentes comprimentos de onda. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um raio-x, ou se a gente estiver falando das ondas de rádio ou das ondas de micro-ondas, cada tipo de onda tem um tamanho. E no caso do laser, nós falamos de comprimentos de onda que estão no espectro na parte do infravermelho, como a 1064, por exemplo, e dentro também aqui da parte visível, que é a parte que a gente enxerga, que é a 532. Essa parte da física, eu acho que eu vou deixar para explicar melhor dentro de uma outra aula, porque é uma parte bem assim complexa. Mas eu queria que vocês entendessem que a luz laser realmente ela precisa percorrer um caminho para atingir determinado alvo. Se eu mudo o alvo, eu mudo o caminho. Entendem? Vamos voltar aqui para a nossa foto. Olha só. Então, se eu mudo meu alvo, se eu deixo de visitar a Carol e vou visitar a Angélica no Pará, eu tenho que mudar totalmente o meu caminho. E aí eu mudo aqui o meu trajeto, porque eu mudei o alvo. No caso do laser é a mesma coisa. Se eu mudo meu alvo, as minhas cores, por exemplo, eu tenho que mudar a minha ponteira. Ok? Então, gente, voltando aqui a falar das ponteiras, para a gente finalizar essa parte, deixa eu passar aqui. Os lasers ND-IAG, eles vão trabalhar com 3 comprimentos de onda básico, né? Que é o 532, que tem afinidade com o vermelho. Dá um print dessa tela para vocês estudarem depois. Mas tem afinidade com a cor vermelha, com a cor amarelo, com a cor laranja e com as variações nessas cores. Então, por exemplo, se eu tenho um rosa que tem vermelho, a 532 vai ter afinidade com esse rosa também, com o vermelho que está no rosa, né? Vou pular essas duas. 1064. A 1064 vai ter afinidade com o pigmento preto, né? A 1320 tem afinidade com água, com melanina também, com pigmento preto também, tá? E a gente tem mais 2 comprimentos de onda, que esses aqui não são do laser ND-IAG, ok? 694, que é do laser de rubi, não é um laser que é muito utilizado no Brasil, devido ao alto investimento, é um laser caro. E também porque aqui a gente tem muitos fototipos mais altos, né? Peles morenas. E esse laser ele tem um alto risco de hipocromia na pele, que é de reconhecer a melanina como pigmento também, né? E aí fica aquele aspecto esbranquiçado. A 755, ela tem afinidade com preto, azul e verde. Ela está presente nos lasers picoseconds, tá? Mas também tem que tomar cuidado com essa ponteira, porque ela também tem afinidade com melanina. E aí, vamos passar aqui. Meu Deus, olha as horas. Hoje vai passar um pouquinho de meia hora, tá, gente? Me aguentem. Tem muita coisa ainda para passar. Trago uma polêmica para vocês. Laser não remove pigmento. Você sabia que o laser não remove pigmento, gente? Não remove. E eu vou explicar para vocês por que ele não remove. Só que antes eu vou fazer o meu merchan da minha assinatura, porque eu tô esquecendo de falar nas lives e tem muita gente interessada, tá? Antes de falar para vocês por que o laser não remove pigmento, deixa eu apresentar para vocês a O'Hara Academy, que é a nossa escola de lasers terapeutas. Aqui na escola você tem acesso a todos os protocolos que o ND-IAG te favorece, né? Que é esse clareamento íntimo, eu coloquei ali alguns, remoção de tatuagem, temos também a técnica de melanose, que vai ser liberada agora na sexta-feira, melasma, né? Clareamento íntimo também. Todo mês na escola é lançado um curso novo. Então, por exemplo, esse mês de julho é melanose. No mês de agosto vai ser onicomicose. E até o final do ano a gente tem vários cursos para serem liberados para os alunos já matriculados, tá? Além desses protocolos que o ND-IAG favorece, né, que a gente ensina lá na escola, a gente tem também alguns conteúdos complementares, cursos complementares, como o curso de reparo tecidual. A gente teve uma aula aqui que eu falei, né, sobre o reparo tecidual para vocês. Temos a técnica de Scholar. Gente, a técnica de Scholar, quem usa, ama. É uma técnica que eu desenvolvi, onde eu utilizo laser e química no mesmo dia. E lá na plataforma tem esse curso também.
E aí você faz essas duas técnicas juntas no pigmento orgânico, naquele laranja insuportável, né? Ele é insuportável, custa sair. Então, é uma técnica que vai acelerar esse processo. Hoje, nós temos disponíveis 7 cursos na plataforma e todo mês são liberados um curso novo. E sabe o que é melhor? Deixa eu passar aqui. Que você tem apostila, você tem suporte pós-curso, você tem o suporte pós-curso, inclusive, é direto comigo, tá? Você vai falar direto comigo para tirar suas dúvidas em relação, né, aos protocolos. Você tem acesso 24 horas, porque é pela Hotmart, então você pode entrar o momento que você quiser, tá? Até de madrugada, se você quiser assistir, fazer seu curso, você pode fazer. É imediato, você fez sua matrícula, você já recebe de imediato, tá? Todo o conteúdo que já está lá. Nós temos didática, que é essa didática que eu já estou mostrando aqui para vocês, dando esses spoilers, né, nas lives. Ficha de anamnese, enfim, é muito completo, tá? E aí, se você quiser fazer parte do time de alunos ou Academy, você vai entrar no link que tá lá na bio e você vai fazer a sua matrícula, tá? Fazendo a sua matrícula hoje, pagando sabe quanto? R$ 119,90 por mês, gente. R$ 119,90 por mês por um curso novo, tá? Assim, preço de banana. Banana caturra, que é a banana dos mineiros. A banana mais barata que tem. Então, tá assim, imperdível, tá? Então, já se matricula para você receber todo o conteúdo que tem já disponível para vocês lá e já ter um suporte também direto comigo aqui, ok? Se tiverem dúvidas sobre a assinatura, me mandem também, que depois eu vou responder vocês, tá bom? Voltando à nossa polêmica, por que o laser não remove pigmento? Porque o laser, gente, ele é um coadjuvante no tratamento, tá? Ele é só uma ferramenta que vai dar condições ao nosso corpo, ao nosso organismo, de remover um pigmento que antes ele não conseguia remover. Vou explicar para ficar mais claro, tá? Nós temos um processo no nosso organismo que a gente chama de fagostose. Quando o pigmento ele é implantado, quando você fez a sua micropigmentação, esse pigmento ele foi implantado através de uma tinta. Na tinta, que é uma substância líquida, nós temos ali o pigmento, que é o pó que vai dar cor à tinta. Mas nós temos outras substâncias líquidas, como o álcool, a gente tem água também, a gente tem... Fugiu agora, me ajudem. A gente tem o álcool, a gente tem água, a gente tem a tinta, o pó, dentre outras substâncias. Toda essa parte líquida, ela é absorvida pelo corpo, mas sabe o que sobra, que dá a coloração das nossas micropigmentações? O pigmento. E esse pigmento, ele deixa de estar no estado líquido, que na verdade ele nunca esteve, ele só foi solúvel, ele só foi diluído ali nas partes líquidas da tinta, e resta somente aquilo. Para o nosso organismo, é difícil fazer a eliminação desse patógeno, que é um corpo estranho para ele. Entendem que é um corpo estranho? Foi implantado, não faz parte do nosso corpo. Então, o corpo ele vai tentar ao máximo eliminar esse intruso, né? Por isso que muitas das vezes vai clareando durante o tempo, durante os 30 primeiros dias. Porém, ele não consegue eliminar esse pigmento todo, porque a gente tem ali algumas moléculas muito grandes que esse processo, né, de limpeza, de eliminação desses indivíduos, né, que são corpos estranhos, é feito, esse processo a gente chama de fagostose, tá? Só para vocês entenderem, aqui ó, tem um desenho de um macrófago. O macrófago, ele vai engolir o pigmento, englobar e vai levar para o sistema linfático, e aí esse pigmento ele vai ser eliminado no xixi, nas fezes, no suor, enfim, tá? Só que na maioria das vezes o pigmento ele é muito grande, o macrófago ele não consegue fazer isso. Toda vez que é gerado um processo inflamatório no nosso corpo, a gente tem ali a atuação dessas células de defesa. Eu tô falando do macrófago, mas são várias, né? Eu tô falando específico dele, que é o que a gente mais fala, mas são várias. Então, se implantou um pigmento, um patógeno, gerou um processo inflamatório, a gente tem ali vários macrófagos e várias células de defesa tentando fazer a eliminação desse pigmento.
Só que parte desse pigmento o organismo não consegue eliminar. E aí, essa parte aqui é a parte, já falei, né? Já me adiantei, que é quando o pigmento como que ele é implantado na pele. E aí a gente precisa de uma ferramenta ou a gente precisa de meios para poder facilitar a eliminação desse pigmento que está ali e o corpo não consegue eliminar. Então, o que o laser ele faz? Quando eu falo para vocês que o laser ele é um coadjuvante, é porque ele não vai pegar o pigmento e não vai eliminar. Quem vai eliminar é o nosso organismo através da nossa imunidade, tá? Então, o laser ele vai fragmentar esse pigmento grande em pedacinhos bem pequenininhos, gerando um processo inflamatório novamente e proposital. Por isso que fica vermelho, por isso que fica inchado, por isso que às vezes dá hematoma, por isso que às vezes dá eritema. Isso tudo é devido ao processo inflamatório que foi gerado. Gerou-se o processo inflamatório, acionou-se ali as células de defesa que voltam para aquela região onde o pigmento foi implantado. Só que agora, como o pigmento está pequenininho, o nosso queridinho chamado macrófago vai conseguir engolir e levar para as linfas, ok? Então, o que o laser faz é dar condições para o nosso organismo eliminar o pigmento. O laser quebra o pigmento em partículas menores para que o macrófago consiga capturar e levar para o sistema linfático. E aí esse laser, esse pigmento também vai ser eliminado em fezes, xixi, suor, é por aí que sai. Ele não vai evaporar como muita gente pensa, não. Tem gente que pensa que o pigmento explode aqui e some. Não é bem assim. Por isso que demora, né, de 30 a 60 dias, às vezes até mais, para que a gente possa ver o resultado da primeira sessão. Então, nós temos aqui, gente, fica aí ligadinho porque tem estudo de caso, tá? No final da nossa live. Mas eu preciso passar essas informações, que senão eu não vou ficar feliz. São informações que é muito importante, tanto para quem já trabalha quanto para quem quer começar agora, né? Então, se as células de defesa são acionadas no processo inflamatório e são elas que eliminam o pigmento pelas linfas, vocês concordam que a gente precisa de que, na verdade, um responsável muito importante pela eliminação do pigmento é a nossa imunidade? Porque, para quem não sabe, a imunidade é quem vai trabalhar toda essa questão de limpeza de impurezas do nosso corpo. Então, se você fica resfriado, ou se você... Um exemplo mais simples. Se você entra uma ferpa no seu dedo, já viu que o próprio corpo ele consegue eliminar aquela ferpa, dependendo do tamanho? Tudo isso, tanto seja a cura de um resfriado, ou a eliminação de uma ferpa, ou qualquer que seja, né, a inflamação, a gente tem a nossa imunidade atuando ali. Né? Então, quanto melhor estiver a imunidade dos nossos queridos clientes, melhor é o resultado do nosso querido tratamento. Compreendem? Se a gente tem um cliente que fuma, ou um cliente que bebe demais, ou um cliente que está todo inflamado devido à sua alimentação, nós teremos resultados muito mais lentos. E aí a gente entra no primeiro motivo de que por que o tratamento em fulana tem um resultado muito legal e por que o tratamento em ciclana não estou vendo resultado. É um dos motivos, tá, gente? E aí a gente está falando da parte biológica, que é a questão da imunidade do nosso cliente. A gente chama essa imunidade adquirida, porque ela depende dos hábitos que o indivíduo tem ao longo da vida. Quando a gente fala de cigarro, o cliente, a pessoa, né, que faz o uso, está ingerindo todos os dias, se pá, de 1 em 1 hora ou menos, toxinas que são muito maléficas para o nosso organismo. E aí o que o corpo ele faz? Ele precisa de alguma forma eliminar isso daí, porque senão a pessoa não vai se manter viva, né? E aí ele gera-se um processo inflamatório também, tá? E o corpo começa a fazer a eliminação dessas toxinas o tempo todo. É uma guerra. O corpo põe para fora, a pessoa põe para dentro. O corpo põe para fora, a pessoa põe para dentro. Resumindo,
É por esse motivo que em pessoas que fumam, a cicatrização é mais lenta. Quem faz micropigmentação sabe que a cicatrização é diferente em fumantes e não fumantes. Sabe por quê? Porque as células de defesa, o sistema imunológico desse cliente está trabalhando a todo vapor para eliminar essa toxina do corpo dele. E o seu corpo, nosso organismo, meu corpo, o seu, o nosso, ele é tão inteligente que ele vai dar preferência para órgãos vitais. Então, se a pessoa lesiona, ou se a gente precisa que o corpo cicatrize uma micropigmentação, em contrapartida ela está ingerindo, está fumando, o que o corpo vai escolher? Ele vai escolher trabalhar no pulmão da pessoa para manter essa pessoa viva, ok? Temos ali outro exemplo, que é o álcool. O álcool, além dele inflamar, gente, álcool é terrível, né? Eu tô nesse processo fitness já há alguns anos e eu gosto de cerveja. Gosto de vinho e gosto de cerveja. Domingo, eu já tava sem beber já há algum tempo. Só um exemplo aqui, abrindo um parênteses pra vocês entenderem. E foi sábado, a gente saiu com a minha sogra e eu resolvi tomar uma cerveja com ela. No final das contas, a gente tomou 3 garrafas de cerveja. E 1,5 para cada uma, né? Na segunda-feira, cheguei na academia com 1,5 kg de retenção a mais. E eu sei que foi o álcool, porque eu estava sem beber, né, já há algum tempo. E eu peso, gente, todos os dias. Eu sou viciada na balança. Então, todos os dias que eu tô na academia, eu vou lá e peso. Eu não tinha comido tanto, não tinha saído tanto da minha rotina, mas eu tinha bebido. Então, o que é isso? Por que a gente incha quando a gente ingere álcool? Porque o álcool, ele inflama o nosso organismo, gente. Ele inflama e aí o nosso organismo retém. Então, ele retém líquido, nesse caso. E outro motivo não, né? Outra característica do álcool, não é característica, mas malefício. Outro dos 2 malefícios do álcool para o tratamento, tá? Primeiro, que ele é inflamatório. Segundo, que ele diminui a imunidade, porque se inflamou, o corpo é a mesma questão do cigarro. O corpo está trabalhando ali para eliminar, tá? Aqueles patógenos que você colocou para dentro. Terceiro, o álcool resseca. Então, se você tem um cliente que bebeu demais no final de semana e na segunda-feira ele foi remover uma tatuagem com você, você pode ter certeza que essa pele está extremamente ressecada. E o risco de lesão nessa pele é muito grande. Então, tomem cuidado, tá? Abrindo um parêntese. E questão também de alimentação, gente. Se a pessoa se alimenta mal, está inflamando o corpo o tempo todo. E aí o organismo está fazendo uma força muito grande para poder eliminar esses patógenos, consequentemente no processo de remoção ou para sarar uma ferida ou para cicatrizar uma micropigmentação, esse processo vai ser muito mais lento, tá? E por que será que o laser ele é tão maravilhoso para remover tatuagem? Deixa eu entrar aqui. Por que é o tratamento mais eficaz? Porque o laser ele tem a capacidade de remover, de fragmentar esse pigmento, de proporcionar, né, essa condição para o organismo eliminar o pigmento sem danificar o tecido. Porque como a gente trabalha com os cromóforos e a gente tem o comprimento de onda ou a estrada que vai levar, é como se fosse um caminho direto, entende? Essa estrada vai levar aquela luz direto ao ponto. Então, não tem por que essa estrada danificar o entorno do pigmento, que é a pele, ok? Então, ele tem um alvo específico. O dano térmico é provocado diretamente no alvo, que é no cromóforo. E o cromóforo ele vai ser atingido diretamente por um comprimento de onda específico. E a interação do laser com a pele vai depender de alguns fatores, por isso que a gente não fala, esse é o último slide, tá? A gente já vai para o estudo de caso. O sucesso do tratamento, ele depende, né, dessa questão da imunidade do cliente. Ele vai depender também do pigmento que foi implantado, vou falar agora no estudo de caso sobre isso, tá? Vai depender, claro, do laser que a pessoa está utilizando, porque tem lasers que são mais fracos, tem lasers que são mais fortes, isso também vai influenciar no resultado, tá? E por isso que a gente não pode falar de sessões, não tem como a gente prever uma quantidade de sessões.
Tem como você padronizar um ser humano? Tem como você fazer uma peça de roupa que sirva em todas as mulheres? Não tem como. A mesma coisa é o tratamento. Não tem como você padronizar o seu cliente com o outro cliente, com o outro cliente. Nós somos seres individuais, nós somos indivíduos. Então, cada organismo vai responder diferente ao tratamento, tá? Acho que é isso. E agora vamos, né, para o estudo de caso. 2 estudos de caso, e aí vocês vão entender que não é tão simples quanto a gente pensa, né? Que não é só case de sucesso. Instagram, gente, a gente só compartilha case de sucesso, tá? É resultado com 1, 2 sessões, mas o resultado que dá trabalho a gente não compartilha, né? Por isso que eu resolvi escolher um caso que tá me dando um trabalho, gente. A cliente, se ela estiver vendo, ela sabe. E eu acho que ela tá quase desanimando do tratamento. Porque quando a gente não vê resultado, é frustrante, né? Pra mim não é, porque eu já entendo que não depende de mim, não depende do laser somente. São várias questões que vão influenciar, que eu vou falar específico quando eu estiver falando desse caso. Mas para o cliente é difícil para ele entender. Por isso que a gente tem que ter uma conversa muito clara, muito sincera com o nosso cliente antes de começar o tratamento, porque o tratamento de remoção de tatuagem é um tratamento complexo, demorado, dolorido, na maioria das vezes, né? Então tudo isso tem que ser explicado para o cliente antes dele começar. Porque tem cliente, gente, que quer fazer uma sessão e já quer ter resultado, e não é bem assim. Às vezes com uma sessão você não vê resultado nenhum. Às vezes com 2, com 3 sessões você não vê resultado nenhum. Você vai começar a ver resultado a partir da 3ª sessão. Tá? Então, eu trouxe 2 casos de remoção de tatuagem para compartilhar com vocês, ok? Esse primeiro caso é o caso do João. Eu coloquei João Henrique ou João Vitor? Deixa eu abrir aqui. João Lucas, totalmente errado, gente, não é João Lucas não. João Lucas é outro, é o João Henrique. É porque eu tenho vários clientes que chamam o João, tudo na mesma faixa etária, então eu me confundi. Mas é o João Henrique, não importa, enfim. Nós temos aqui uma tatuagem, que é uma tatuagem recente. Por que é recente? Ela tem 3, 4 anos, não é uma tatuagem tão antiga, tá? E nós temos um cliente muito jovem, ele tem 21 anos, ok? Então percebam que os traços aqui não são traços tão grossos, não são traços tão profundos, né? Deixa eu voltar aqui para minha live para eu ver se está aparecendo a setinha. E olha só, depois de uma sessão com energia mínima da máquina, olha o resultado. Gente, será que caiu aqui? Meu celular travou, não tô sabendo se caiu. Vou dar sequência, qualquer coisa eu volto, tá? Mas enfim, nós temos aqui um resultado, como a primeira sessão foi um resultado muito bom, sabe, gente? Vou sair aqui e vou entrar de novo. Socorro, tô perdida. Não sei se caiu. Ah, voltou. Ótimo, desculpa, gente, porque aqui deu um delay. E aí vai que, né? Estou falando sozinha, né? Voltando aqui, esse é o João Henrique, 21 anos, uma tatuagem relativamente nova. E a gente teve um resultado maravilhoso com apenas uma sessão. Olha só como clareou. Aqui tem uma outra foto para vocês verem que nessa parte de baixo aqui, ó, clareou muito, saiu quase 100%, né? É claro que nesses traços que estão mais grossos, que o tatuador ele deu uma aprofundada, né, ele pesou a mão, a gente vai precisar de mais algumas sessões. Mas onde os traços estavam finos, a gente teve um resultado bom demais com uma sessão. Para quem trabalha com tatuagem sabe que é um resultado fantástico. Aqui na segunda foto, nós temos, deixa eu colocar aqui para me acompanhar pelo celular. Lembrando que foi 60 dias, tá? Após a primeira sessão, aqui. Depois, a gente tem um resultado da segunda sessão.
A gente teve um clareamento também muito bom. Claro que o clareamento da primeira sessão foi incrível, foi melhor, né? Mas a gente teve um resultado muito bom também na segunda sessão. Passando aqui, nós temos aqui o resultado pós-imediato da terceira sessão. Quando a aluna manda pra mim assim, Scarlett, inchou, Scarlett ficou vermelho demais. Gente, eu quero morrer. Sabe por quê? Inchaço e vermelhidão tem que acontecer. Se não aconteceu, aí sim você tem que preocupar. Mas o inchaço e vermelhidão precisa acontecer, porque a gente está falando de quê? De um processo inflamatório. Se não inchou e não ficou vermelho, quer dizer que o pigmento não foi fragmentado, tá? Por isso que eu quis colocar esse pós-imediato da terceira sessão para vocês verem como fica inchada a tatuagem dele, ok? Resultado agora após a terceira sessão, foi mais ou menos uns 70 dias. E esse resultado é o resultado após a quarta sessão. Já saiu quase que 100%. A gente tem alguns pigmentos aqui no miolinho, porque tem uma flor aqui, né? Não sei se tá dando pra ver. Mas nessa região do meio da flor, o tatuador, ele realmente fez traços mais grossos. E ali a gente precisa de algumas sessões, porque o pigmento, além de estar um pouco mais grosso, né? O traço também tá mais profundo, tá? Agora, meus queridos, vamos para esse caso aqui. Gostaram do resultado do João Henrique, pessoal? Quarta sessão? Muito bom, né? Pele íntegra, tá? Sem lesão nenhuma, sem machucado nenhum, sem cicatriz nenhum, perfeita. A pele dele está maravilhosa. E como é uma tatuagem que também não teve cicatriz, porque algumas tatuagens já chegam pra gente com relevo, tá? E aí não tem muito milagre, não. Você vai fazer ali um reparo tecidual, mas nem sempre você recupera 100% do tecido. Mas no caso dele, não. No caso dele não teve cicatriz, né? Cicatriz anestética. Então, tive um resultado muito bom aqui. Já esse caso, pessoal, vamos lá. Essa tatuagem está no pezinho da Renata, 35 anos. Vamos analisar. Eu não tenho aqui, eu estou sem a minha ficha, mas é uma tatuagem mais antiga, tá? Acredito que uns 8, 10 anos, mais ou menos, no mínimo, né? Mas é uma tatuagem com um traço muito mais grosso, conseguem perceber? E a gente consegue perceber aqui que tem muito mais saturação, muito mais quantidade de pigmento. Vou voltar, eu devia ter colocado as fotos uma do lado da outra, mas não coloquei. Olha a foto do antes do João Henrique. Mais superficial, concordam? Agora olha a foto da tatuagem da Renata. Muito mais escuro, muito mais profundo, traços mais grossos. E essa foto agora aqui da sua direita é a foto do pós-imediato da primeira sessão. Então eu tive um frouxo maravilhoso, teve uma interação incrível e essa tatuagem tinha tudo para dar certo, tirando a questão da profundidade da saturação. Mas olha só como essa tatuagem voltou após a primeira sessão. Então, do seu lado esquerdo você tem o antes, do seu lado direito você tem o pós primeira sessão. Gente, não clareou absolutamente nada, pelo contrário, a tatuagem que estava puxando meio para um esverdeado, ela escureceu, tá? Vou abrir um parêntese que é importante falar sobre isso. Às vezes vai chegar tatuagens para vocês meio esverdeadas, só que não necessariamente é pigmento verde, não necessariamente é óxido de cromo. Na maioria das vezes é o pigmento preto que foi implantado muito profundo na pele. E aí ele sofre essa variação, tá? Que é o caso da tatuagem da Renata. Então aqui nós temos um pigmento que escureceu, ok? E aqui nós temos a foto após a terceira, esse aqui é o resultado da terceira sessão, na verdade. E vocês podem ver que clareou muito pouco, se a gente comparar com a tatuagem do João Henrique. Clareou quase nada, tá, gente? Clareou quase nada. Só que a foto do antes está com... Eu tirei a foto, eu tinha passado o anestésico. E aí essa foto ficou com esse brilho, tá? Mas não clareou nada, assim. Por quê? Por que vocês acham
que a tatuagem do João Henrique teve um resultado muito bom e a da Renata não teve um resultado tão bom? Comentem aqui, alunos, quem está querendo entrar nessa área, o que vocês acham? Vocês acham que pode ser fator imunidade? Idade dos dois? Porque um é mais novo, né? Um está na casa dos 20, um está na casa dos 30. Isso também influencia, tá? Porque quanto mais velho nós ficamos, a tendência é que o nosso metabolismo fique desacelerado. A tendência. Agora, se você é uma pessoa que se cuida, se alimenta bem, pratica atividade física, você vai se manter, inclusive, jovem por mais tempo, né? Mas, se não, a tendência normal do nosso corpo é o metabolismo ir desacelerando. Então, se você trata uma idosa, por exemplo, com mais de 60 anos, você trata um jovem de 20 anos, você pode ter certeza que o resultado no jovem, desde que também um jovem, né, gente, não seja esses jovens que ficam fumando e bebendo e acabando com o seu corpo, né, que são exceções. Mas, enfim, a resposta na pessoa jovem é melhor. Vamos lá. A Dilma falou que é imunidade. A Josiane falou que é porque o pigmento vem quebrando de dentro para fora e por ser muito preenchida demora mais para se ver resultado também. Depois eu respondo do anestésico, Bia. Profundidade. Fiz uma sessão, ficou mais preto ainda. Janaína, você vai entender agora o que aconteceu. Gente, vamos falar de química? Quem gosta de química? Porque eu sou apaixonada com química, né? Eu comecei a fazer minha graduação de química. E aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei licenciatura. E aí eu falei, cara, eu não quero ser professora, não. Não quero ser professora. E na mesma época eu tinha passado na engenharia, eu falei, vou para engenharia. Então eu fiz um período de química. E por ironia do destino, cá estou sendo professora. E ensinando química, inclusive, né, gente? Mas, enfim. Quando a gente fala de pigmento, a gente tem dois tipos de pigmento. Pigmento orgânico e inorgânico. Preto. Quem é o pigmento orgânico preto? E quem é o pigmento inorgânico preto? O pigmento orgânico preto é o carbon black. E o pigmento inorgânico preto é o óxido de ferro preto, né? Porque tem óxido de ferro de outras cores. O óxido de ferro, gente, ele tem a molécula desse tamanho, ó. Imagina uma molécula bem grande, gigantesca. O laser precisa de mais seções para poder quebrar essa molécula grande do óxido de ferro. Imagine duas pedras de um mesmo componente, pode ser o que você quiser, duas pedras. Só que eu tenho uma pedra grande e eu tenho uma pedra pequena, tá? E na minha mão direita, eu tenho uma marreta. Eu vou pegar minha marreta e vou dar uma marretada na pedra pequena. Essa pedra vai quebrar em vários pedacinhos pequenos. E eu vou pegar essa mesma marreta e vou dar uma marretada na pedra grande. O que acontece com a pedra grande? Ela também quebra, só que ela vai quebrar em pedaços maiores. Concorda? Que para eu conseguir pedaços menores de pedra, eu vou ter que dar mais marretadas. A mesma coisa o laser com pigmentos que são grandes, tem moléculas grandes, que é o caso do óxido de ferro. É um dos motivos. Então, quando o pigmento é inorgânico, e não necessariamente eu consigo saber isso vendo visualmente, não dá para saber em todos os casos, alguns eu até consigo identificar hoje em dia, mas não são todos. Quando o pigmento é inorgânico, o laser vai precisar de mais seções para poder fragmentar esse pigmento. Então, geralmente, quando é óxido de ferro, a gente só começa a ver resultado a partir da terceira e quarta sessão. Eu tenho um outro caso, depois eu vou gravar e vou postar aqui, que é uma outra tatuagem também com óxido de ferro, do Thiago, que tá assim, também difícil da gente ver resultado. Esse é um dos motivos, é o motivo principal, o tamanho da molécula do pigmento. Como eu sei que é óxido de ferro? Porque o óxido de ferro tende a oxidar após a primeira sessão, geralmente, tá? O óxido de ferro, ele tende a escurecer primeiro para depois clarear. Isso é comum, gente, demais em tatuagem. Então, se você eu já sento com o cliente, eu já explico. Olha, a sua tatuagem pode escurecer primeiro para depois clarear.
Porque é muito comum. Porque em tatuagem é muito comum o uso desses pigmentos inorgânicos, tá? Agora vem se usando também micropigmentação, né? As micropigmentadoras têm optado mais pelos pigmentos orgânicos devido também a algumas dificuldades com o orgânico. Mas enfim, não vou falar disso agora. O pigmento inorgânico, ele tende a oxidar, então ele escurece, fica preto, tá? Então por isso que eu sei que ali eu tenho o óxido de ferro. E o óxido de ferro, como eu disse para vocês, ele tem a molécula grande. Nesse caso, esse é o principal motivo da gente não ter tanto clareamento. Mas a gente tem outros motivos, como a Josiane falou, profundidade, acho que foi a Josiane, né? Profundidade, a gente tem mais saturação. Se a gente tem uma tatuagem, inclusive, deveria ter pensado nisso antes, mas eu estou removendo uma outra tatuagem da Renata. E essa tatuagem eu tive um clareamento maravilhoso com 2 sessões, gente, na mesma cliente, na mesma, tá? Só que uma é na virilha e essa daí é no pé, né? Então, assim, a da virilha que eu tive um resultado muito bom, eu posso até postar nos stories depois. Foi uma tatuagem que foi feita com pigmento Carbon Black, que é o pigmento preto orgânico, tá? E essa daí com o óxido de ferro. E aí outros fatores, como eu estava falando, vão influenciar, que é a quantidade de pigmento, a profundidade também, porque o laser, como a Josiane falou, ele vai removendo por camadas. Então, quanto mais profundo está o pigmento, mais sessões eu preciso. E o fato também de imunidade que influencia, tá? Se eu trabalho com uma pessoa que tem uma imunidade muito boa, o resultado vai ser maravilhoso, tá? Mas se eu trabalho com uma pessoa que está sempre se resfriando, que está sempre com infecções, infecção de urina, tudo isso eu pergunto, tá? Para os clientes. Como está a saúde? Está se resfriando com muita frequência? Tem muitas alergias? Porque através disso a gente já consegue identificar alguns parâmetros, né? E consegue também entender se é um tratamento que vai demorar mais, se não vai demorar tanto, tá? Então, gente, são todos esses fatores. Só resumindo aqui, voltando. Imunidade, profundidade, o tipo do pigmento, se é orgânico ou se é inorgânico, óxido de ferro, demora mais para ser removido, oxida, escurece e é muito comum em tatuagem. E, fugiu, o tipo de pigmento, a imunidade, a profundidade e saturação. Tudo isso vai influenciar, ok? Acho que é isso que eu queria passar para vocês. Vou deixar aqui na minha telinha de muito obrigada, mas antes vou tirar as dúvidas. Estou voltando aqui para o chat. Sabe o que eu estou percebendo? Que o pessoal está entrando na live depois das 7h30, das 19h30. Talvez a gente mude o horário das lives, tá? Mas a gente vai conversando e eu vou sempre informando vocês também. Gente, mandem de novo as perguntas, porque não tá carregando as antigas, olha só. Só tá as interações aqui. Acha que o anestésico reduz a dor em casos assim? Posso falar a verdade, Beatriz? Não. Reduz nada. Eu não acho que reduz. Mas essa cliente, ela sente muita dor. E a tatuagem dela é no pé. Tatuagem no pé são as que mais doem para remover. Extremidade, onde a gente tem muita terminação nervosa. Então, mão, dedos, pé, dedos dos pés e cabeça. São áreas que a gente tem muitas terminações nervosas. Temos mais, né? Então, são áreas muito doloridas. E no caso da Renata, ela sente muita, muita dor. E aí eu preciso passar um anestésico, nem que seja para agir aqui, né, no efeito cabresto, né, que a gente fala, no psicológico dela. Uso gelo, faço todos os recursos que eu tenho. Mas, de fato, em tatuagem eu não acho que ajuda muito, não. Eu prefiro o gelo. Em micropigmentação de sobrancelha e labial, eu já acho que reduz um pouco, tá? Mas tatuagem, como o pigmento tá lá, gente, na derme reticular, o anestésico tópico, ele não chega nessa profundidade, tá? Ele não chega na derme reticular. Então, eu não vejo que faça tanta diferença. Janaína, você fez e ficou mais escura. Pode continuar que 1 hora vai ter resultado. Tenha fé, viu? A partir da segunda, terceira, da terceira, quarta sessão você vai conseguir ver resultado, tá? Mas tem que ter paciência. Difícil é o paciente entender e não achar que estamos enrolando para pegar o dinheiro deles.
Sabe como que você vai resolver esse problema, Josiane? Você vai sentar. Eu tenho uma aula no curso Expert Laser Removal que eu ensino uma forma de você abordar o seu cliente, que isso vai fazer toda a diferença e vai te evitar um monte de complicação. Então você senta e você mostra tudo, você explica tudo, você vai ter que dedicar alguns minutos a mais na primeira sessão. Explica tudo, tudo que pode acontecer, como é o processo, que o laser não remove, que ele só vai dar condições para o corpo da pessoa. Então, se a pessoa se cuidar mais nesse período, vai ser muito interessante. Eu explico tudo, porque aí ele fica ciente de que o tratamento não é tão simples quanto parece, né? A gente precisa do cuidado do cliente também, né? Da parte dele, da parte do laser, da nossa parte, que aí entra a questão do conhecimento, né? A gente entender como que a gente está trabalhando. Se eu estou trabalhando com pigmento inorgânico, eu sei que vai me dar mais trabalho. E eu consigo explicar isso para o cliente. A Renata, por exemplo, estava desistindo do tratamento, mas eu expliquei para ela. Falei, Renata, no seu caso, a gente tem aqui um pigmento inorgânico, ele realmente é mais resistente, né? Então, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Estude o poder do olhar. Me fala seu nome, amada. Olha, a apostila está liberada só para o plano anual. Mas, se você já comprou, depois me conta aqui. Se não, faz sua matrícula hoje que eu vou disponibilizar para você a apostila, tá? Mesmo no plano trimestral. Só para vocês que estão aqui na live, viu? Quem fizer a matrícula hoje, eu vou liberar, mesmo que seja no plano trimestral, eu vou liberar para vocês a apostila. Eu entrei depois, perdi bastante coisa. Denise, vai ficar salvo, tá? Vou deixar salvo aqui no Instagram. Você pode assistir a aula toda, porque teve muito conteúdo aqui. Aprendi muito. Obrigada, viu, Janaína? Quando sei que preciso fazer o reparo tecidual e quanto tempo após o laser? Essa dúvida, gente, é muito comum. Dilma, que você vai entender que o reparo tecidual, ele vem para tratar a pele. O objetivo, gente, do reparo é repor hidratação, vitaminas para a pele que está passando por muitas sessões de laser e que sentiu. Ou às vezes é uma pele que já é mais ressecada, né? E aí, nesses casos, a gente intercala o reparo tecidual com microagulhamento e com alguns ativos. A gente intercala com os processos de remoção a laser. Ele ajuda a eliminar o pigmento? Ajuda, mas não é o objetivo. Sabe por que ele ajuda? Porque a gente vai fazer um microagulhamento e vai gerar também um processo inflamatório ali. Então, a gente está acionando mais células de defesa para aquela região. Então, parte dessas células de defesa vão atuar nos pigmentos que estão ali também. E parte pode conseguir também no clareamento. Conseguir eliminar. Mas a principal função do reparo é repor água, estimular ali a produção de colágeno. Então, ele é muito bom para aqueles casos que tem cicatriz, tá? Você pode usar também na sobrancelha laranja, não tem problema, vai ajudar porque vai aumentar o processo inflamatório da região. E a gente precisa de inflamação, né? Tenho usado anestésicos e minhas clientes acham muito confortável. A questão do anestésico é muito... Depois conta pra nós aqui qual anestésico você tá usando. Comenta aqui, Ana, pra compartilhar com a gente. Mas é muito individual, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que vê diferença, tem gente que não, né? Se precisar intercalar laser com química, quanto tempo? 30 dias após o laser. 30 dias após o laser, você pode fazer aqui entre 30 e 40 dias. Se for uma pessoa jovem, 30, mas se for mais velho, põe ali uns 40, 45 dias. Você já pode fazer uma química. Aí, para entrar com laser depois, que você tem que espaçar um pouco mais, porque você vai ver a integridade da pele. Tem pele que sente muito com o processo da química, tá? Mas pós-laser, 30 dias é tranquilo, desde que, Dilma, essa pele não tenha sido lesionada, tá? Porque se a pele estiver muito sensível, se você entra com ácido, você pode machucar também. Então, não tem muita receita de bolo, é avaliação, tá? Mas se tiver acontecido, tiver tudo ok, né, no pós, 30 dias é legal.
Quando está bem clarinha a tatuagem e o laser parece não interagir, é porque terminou? Não, é porque quanto menos pigmento, menor a interação do laser mesmo. O pigmento preto, quanto mais quantidade, mais luz absorvida a gente tem ali, né? E quando tá clarinho, às vezes, deixa eu ver o nome, a Denise, às vezes a gente precisa até repassar de novo o laser com uma energia mais baixa para poder potencializar, aumentar o processo inflamatório. Final de procedimento, final de tratamento, perdão, é mais complicado mesmo. Os resultados são menos evidentes do que nas primeiras sessões. Dani, pode comprar hoje, viu? Tem o meu contato, pode me chamar aqui no Instagram e fala, Scarlett, você falou que ia liberar para mim a apostila e a gente libera para você, tá? A Josiane falou que explicou tudo para cliente, mas parece que falou grego, porque a cliente não entendeu nada, acabou o frouxo, ela ficou reclamando que não saiu nada e que usou potência baixa. Paciência, né? Tem cliente que é complicado mesmo. A gente que lida com o cliente todo dia, a gente sabe o que a gente passa, né? Mas é isso, é trabalhar sempre com muita paciência, tá, Josiane? Entender que a responsabilidade não está na máquina, porque o que eu vejo de intercorrência de gente que responsabiliza o tratamento na energia que se coloca. E na verdade não, gente, gerou processo inflamatório, o pigmento foi fragmentado, não tem por que colocar energia alta. Porque quando a gente pensa assim, não tive resultado, vou aumentar a energia, aí existe risco de lesão. Porque como a gente aprendeu, a questão do resultado vai depender de quê? De química do pigmento, de biologia, que é a imunidade, e também da física do laser. Mas não é o laser somente que é responsável pela eliminação do pigmento. Anota, laser não remove pigmento, tá? Ele só dá condições para o organismo remover, tá? É possível remover verde e vermelho 100%? Verde não. Vivian, o verde não se remove com ND-YAG, só clareia. Na verdade, o que a gente clareia do verde é o que tem de preto no verde. Um esfumado, às vezes é um verde escuro que tem muito preto, tá? Mas não remove verde 100% não. Já o vermelho, sim. Porém, a interação do vermelho é diferente da interação com o preto. Então, o preto a gente vê um resultado muito bom. O vermelho a gente vê um resultado gradativo, é ao longo das sessões, tá? Ele não é milagroso e é mais demorado, tá? Mas remove 100% sim do vermelho, o verde não. Dilma, sobre os planos da assinatura, são 2 planos. O trimestral, você paga 3 meses de R$ 139,90. Se você faz a sua matrícula hoje, o link tá lá na bio. Você tem acesso a 6 cursos, sexta-feira, 7 cursos. A gente vai subir liberar o curso de melanose para vocês na sexta, tá? E aí, pelo plano trimestral, você vai ter acesso a esses cursos e mais 3 cursos ao longo dos 3 meses que você ficar matriculada, que a gente vai liberando por mês. No plano anual, você paga R$ 119,90 e você tem acesso aos 7 cursos que estão lá, as apostilas, as fichas de anamnese e você tem acesso a um curso novo durante os 12 meses. Então, são mais 7 cursos que estão lá e 12 cursos que você vai ter acesso pagando R$ 119,90 por mês. Esse valor é na recorrência do cartão, tá? Não cobra o valor total do ano, não. Vai cobrar R$ 119 todo mês, tá? Em forma de mensalidade, tá bom? E aí, se você quiser se matricular, a gente tem o link lá na bio, basta entrar, lá tem a opção de você escolher trimestral ou anual. Ambos os planos você tem o suporte comigo para tirar dúvidas, direitinho comigo lá no WhatsApp, tá? E pode me chamar e mandar foto. Quem é aluna aí, gente, tá online aí, fala para ela como que é o meu suporte pós-curso. Eu converso com as alunas de 3, 4 anos atrás e eu dou assim um suporte como se tivesse feito o curso ontem. Tá? Eu sempre estou disponível para elas. Às vezes demora um pouquinho a responder, porque a demanda é grande, mas eu sempre respondo, tá? Eu sempre estou ali. Inclusive, se precisar ligar, tiver com urgência, pode ligar também, se precisar de mim com urgência, porque às vezes está com o cliente na maca, né? E precisa de mim, aí eu falo para sempre ligar, porque às vezes eu não vejo mensagem na hora. Meus amores, estou até sem voz. Nossa live rendeu hoje, hein? Foi mais de 1 hora de live, gente.
mais de 1 hora. Muito obrigada pela presença de todos e de todas mais uma vez, tá? Quarta-feira teremos aula ao live Segredos do NDIAG, tema melasma, tá bom? Essa aula vai ficar gravada, então você pode assistir depois o conteúdo. Não esquece, gente, de deixar um comentário, de curtir, sabe por quê? O Instagram tá terrível. O Instagram não entrega o conteúdo da gente. E aí, se foi válido para você, se foi um conteúdo de valor, se agregou na sua vida, deixa um comentário para mim, que seja um foguetinho, que seja um fogo, não precisa nem escrever, para ajudar a gente no engajamento, tá bom? Um beijo, muito obrigada a todos pela presença. Fico esperando vocês na próxima aula, quarta-feira, às 19 horas, tá, gente? Não marca nada que vocês tenham um compromisso comigo, tá bom? Um beijo, gente!